Bom, gente, prazer, obrigado pelo convite, Rogério. Obrigado pela presença de vocês. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Rodrigo, o Rogério já disse, eu sou aluno aqui da URGS desde a graduação. Fiz a graduação, licenciatura, fui orientado pelo Jonas nessa época e pesquisei Wittgenstein e Strawson. Depois fiz mestrado também com o professor Jonas e aí eu estudei o problema do ceticismo na obra do Peter Strawson. E no doutorado resolvi modificar um pouco a minha pesquisa e avançar numa discussão mais contemporânea sobre alguns problemas relacionados à nossa autoconsciência corpórea, né? Eu estava falando para o Rogério, dois deles que eu estou tratando, um é um problema da posse do próprio corpo, eu vou falar um pouquinho para vocês, e o outro, agora mais recente, é o problema da propriocepção, nossa capacidade de saber a respeito da nossa postura e posição corpórea, certo? Então, essa tese eu comecei a desenvolver faz 2, 3 anos, eu estou falta 6 meses, mais um ano e meio para eu concluir. Quer dizer, não é um trabalho que eu estou fazendo desde a graduação. Eu nunca teria a oportunidade que vocês estão tendo, quer dizer, nunca não, mas eu não tive a oportunidade que vocês estão tendo de acompanhar uma discussão como essa. Então, acho que pode ser bem proveitoso para vocês. Vocês vão sair na minha frente, digamos assim, nesse sentido. Então, espero que vocês possam aproveitar. Como vai ser uma aula, então não vou ficar falando e depois vocês fazem a pergunta. Podem me interromper quando vocês quiserem, tá? Eu vou tentar ser o mais claro possível, mas o que eu não souber, eu juro que eu vou pesquisar, tá bom? Certo. Eu dividi a aula, então, em alguns tópicos, certo? Numa primeira parte, eu vou fazer uma caracterização do que eu estou chamando de paradigma cognitivista. Esse paradigma envolve um projeto interdisciplinar da filosofia da mente, da fenomenologia, mas, sobretudo, da inteligência artificial. Acho que o Rogério falou um pouquinho para vocês. Da psicologia, da neurociência, entre outras áreas, ok? Da antropologia, da linguística também. Então, não é um projeto específico da filosofia, mas envolve outras áreas também. Talvez mais do que a própria filosofia. A filosofia está meio que ingressando nessa discussão aos poucos. Para isso eu vou mostrar um pouco da tentação, do quadro do paradigma cognitivista, que é certo fascínio pelo cérebro, pelo papel que o cérebro desempenha na nossa experiência, e algumas noções, teorias que eles articulam. Entre elas, o representacionalismo, funcionalismo, o computacionalismo e as motivações dessas teorias, né? Que eu chamo de visão fotográfica, a tese do simbolismo e da modularidade, que é uma tese do Pilchin, que é um cientista cognitivo também. E do Fodor. Isso. O Fodor não ensinou o Pilchin, não. O Pilchin deu o Fodor, exatamente. E, por fim da primeira parte, eu vou apresentar a crítica inativista ao programa cognitivista. Depois, na segunda parte, eu vou falar mais especificamente sobre as origens do inativismo, origens históricas, conceituais, um pouco da psicologia ecológica do James Gibson, que é um psicólogo que está trabalhando nessa área, mas ele entra de forma não muito direta nessas discussões. A teoria da mente corporificada, eu vou exemplificar um pouco da teoria através do tema que eu estou tratando na minha tese, que é o tema da posse do próprio corpo. Apresentar brevemente o que é chamado de Four Cognitions, e depois algumas variedades de enativismo. O enativismo autopoético, o enativismo sensório-motor e o enativismo radical. Ok? Esse paradigma cognitivista quer dizer das ciências cognitivas. Das ciências cognitivas, em geral. Certo? Então, fiz uma pequena ilustração de como ela é pensada, relacionada às outras áreas. No caso da inteligência artificial, pesquisa sobre sistemas especialistas, coisas do tipo. Na linguística, o representante maior é o Chomsky. Okay? Dentro da psicologia, existem autores, principalmente de psicologia cognitiva, destacam em especial o trabalho sobre desenvolvimento de bebês,
através de uma análise de certos bebês é possível, do cérebro de certos bebês é possível identificar a capacidade de previsão, a capacidade deles de identificarem objetos e entre outras capacidades, certo? E também na neurociência como uma ciência cognitiva que pretende também explicar o comportamento humano em termos estritamente neurofisiológicos, certo? Aqui tem uma representação que está num dos textos que eu passei. Sobre os textos, deixa eu só comentar então, os textos que eu passei foram do Noe, o primeiro capítulo do Action Perception. Eu acho que esse primeiro capítulo é o mais importante mesmo para ler, porque é uma apresentação. O terceiro capítulo eu também recomendei, mas é uma discussão um pouco mais aprofundada. Eu recomendei porque é onde está realmente a tese presente dele. Depois os textos do Vard, que é o do Variedades do Nativismo, e também o livro que, digamos assim, que inaugurou a discussão nativista, que é o The Embodied Mind, de 1991, que é o livro de onde eu tirei esse gráfico aqui, que eu acho que ele expressa melhor do que aquele negócio horrível que eu fiz. Então, tem o centro, o cognitivismo, e autores dessas áreas diferentes como esses seus representantes, né? No centro está Chomsky, relacionado à linguística. Aí aqui na filosofia, o Fodor, o Pilchin, que eu vou falar um pouco. Depois, nas teorias emergentistas, acho que o Rogério falou para vocês. Ele inclui... eu não vou falar sobre emergência, mas só para situar. E depois, trabalhando numa perspectiva mais ampla e nativista, tem filósofos como Dreyfus, Goodman e Hort. Depois, no caso da psicologia cognitiva, o Piaget. Só os nomes que eu conheço, também talvez vocês... Mesmo Goodman do... Goodman é também incluído como um nativista. Para esses autores. Tem discussões, né? Eu também acho que dá para discutir, dá para ver ele como cognitivo. Vamos ver as teses, daí a gente pode depois discutir. E aí? Qual Goodman? Nelson Goodman? Qual Goodman? É o Alvin Goodman. Não, tava pensando... nesse Nelson. Nelson Goodman. Tava pensando Nelson. Tá, acho que sim. Não. Certo? Conhece mais alguém, Rogério? Não, Algum outro? Verdade? É nada. Ok, então esse é o quadro, digamos, quadro circular das ciências cognitivas. E eu vou chamar esse paradigma, eu vou mostrar isso por quê. Mas antes vou dar uma motivação, que é a motivação, digamos assim, central, que é as descobertas em torno dos poderes que o cérebro tem, né? Tem uma autora que eu estou trabalhando, que é a Sheets Johnston. Ela tem um artigo de 2016 que chama The Corporeal Turn, que ela mostra como o corpo tem entrado tem ganhado relevância nessas pesquisas, e ela discute um pouco como essa obsessão do cérebro, digamos assim, oculta alguns outros aspectos da cognição, certo? Uma certa tentação é pensar o cérebro como um oráculo, né? Daí ela diz assim, o oráculo seria o santuário para o qual são endereçadas todas as questões sobre os seres humanos e do qual emanam todas as explicações bona fide sobre os seres humanos. A natureza humana está no cérebro, digamos assim. Se você quiser explicar o comportamento humano, você tem que olhar para o cérebro, ok? Ela argumenta que essa fixação é uma forma de reducionismo sobre a atribuição de experiências, né? Ela diz que é uma forma de nullificar a experiência de seres vivos. Daí ela cita um dos textos, tem vários textos dentro da psicologia cognitiva que faz afirmações desse tipo, né? Estudos mostram que o cérebro adivinha a identidade dos objetos antes que ele tenha terminado de processar toda a informação sensória coletada. O cérebro presta mais atenção nos objetos que suscitam uma reação afetiva, etc. E tal. O afeto pode ajudar o cérebro a fazer predições. Leva umas centenas de milissegundos para o cérebro chegar a uma decisão final sobre o que os olhos veem. Quer dizer, o sujeito da experiência aqui é o cérebro. Ok? Certo. Ela vai dizer que isso não significa, antes que pense que ela está sendo muito radical, que a neurociência não explica algo, né? Mas que propõe uma explicação meramente parcial, ela vai dizer, tá? Que é limitada para a cognição humana, ainda que o mundo dinâmico vivo de seres animados seja virtualmente sem limites. O que ela está dizendo é que o que a neurologia faz digamos assim, focar sobre um aspecto apenas da cognição.
né? Como ela pensa que a cognição envolve outros elementos além do próprio cérebro, então a ciência cognitiva, ou a neurologia, estaria limitando a cognição humana ao cérebro. É uma forma de reducionismo, ok? Essa é a crítica. Então, como o The Embodied Mind, que é o livro inicial, surgiu, caracteriza o cognitivismo a partir dessa influência da obsessão pelo cérebro. Está ali a capa do livro. Todos estão conseguindo enxergar bem? Pode, tá? O Varela e o Thompson dizem o seguinte: podemos dizer que o cognitivismo consiste na hipótese de que a cognição, incluindo a cognição humana, é a manipulação de símbolos pós-moda dos computadores digitais. Central aqui é manipulação de símbolos. Em outras palavras, cognição é representação mental. A mente opera pela manipulação de símbolos que representam aspectos do mundo ou que representam o mundo como sendo de uma certa forma. Okay? Então, basicamente, o cérebro opera sobre essas representações, né? E a gente pode verificar isso transformando essas representações em símbolos. Okay? Mas depois eu vou... O cérebro funciona como computador. O cérebro funciona como computador. A ideia central do cognitivismo é essa. Okay? Então, aqui outro tipo de caracterização, e aqui toma um pouco mais de cuidado para não parecer que eles estão fazendo uma crítica muito radical, certo? O que eles estão chamando a atenção? Estão dizendo, olha, aos nossos olhos, os autores, a ciência cognitiva não é um campo monolítico, né? Embora tenha, como qualquer atividade social, polos de dominação, tais que algumas de suas vozes participantes adquirem mais força do que outros em certos períodos do tempo. Vocês já estudaram a noção de paradigma do Thomas Kuhn, por exemplo? Ele diz, paradigma, resumindo, né? Envolve uma matriz disciplinar e envolve certos exemplares, certo? Mas isso não significa que paradigma, ele não usa paradigma como uma teoria. Paradigma é um conjunto de práticas da ciência que estabelecem uma dominação do discurso científico num determinado período do tempo. Okay? Se vocês quiserem, o heliocentrismo foi um paradigma. Não significa que o paradigma é sempre verdadeiro. Ele pode se alterar conforme o tempo, conforme as competições dentro da disciplina específica vão oscilando de um polo a outro, certo? Então, o que ele está chamando a atenção não é que a ciência cognitiva tem que ser rejeitada, é que ela não é um campo, não é um negócio unilateral, monolítico, certo? Depois, ele vai conceder que, de fato, tem um lastro acadêmico de pesquisa, tem a virtude de ser um campo de pesquisa bem definido, que é completo, com notórias instituições, journals, eu não sei, como se traduz isso? Journals, sei lá. Revistas, melhor. Tecnologia aplicada e interesses comerciais internacionais, né? De modo geral, a gente se refere a ela como o centro, ou o núcleo da ciência cognitiva, porque ela domina a pesquisa de tal modo que ela é simplesmente tomada como sendo ela própria a ciência cognitiva. Então, quando se fala de ciência cognitiva, geralmente se pensa que é isso, né? E não se leva em conta outras áreas envolvidas também, ok? Então, como seria, de uma forma bem rústica, uma caracterização da explicação que a ciência cognitiva dá para o comportamento? Como a gente como poderia oferecer uma explicação teórica do comportamento? Aqui um exemplo. Maria viu seu cachorro fugir e teve que sair de pijama atrás dele. Examinar o cérebro de Maria seria uma alternativa. E a segunda alternativa é explicar as intenções em crenças de Maria. Okay? No caso, B é útil, mas parece que é cientificamente impreciso. Okay? A parece se comprometer com dualismo. Por quê? Por que vocês acham que A parece se comprometer com dualismo? Porque aparentemente há duas formas de você explicar o comportamento dela. Uma seria pelo cérebro, outra pelas intenções. Tá? Desculpa, falei errado. B se compromete com dualismo. A assume o quê? O materialismo, vamos dizer. Né? Então, B se comprometeria com um dualismo e A um materialismo. Ok? A atividade, no caso, o que o cognitivismo vai dizer? Que a atividade de Maria deve ser explicada em termos das estruturas representacionais do cérebro dela e de como essas estruturas
de como essas representações funcionam no cérebro dela. Aqui estou usando um funcionalismo, mas quantitivismo visa explicar as estruturas que estão em funcionamento no cérebro de Maria a partir de uma terminologia simbólica, digamos, ou computacional. E as representações seriam o equivalente das intenções e crenças de Maria. Exatamente. No materialismo, você teria supostamente a vantagem de evitar as representações, porque você está analisando o que está acontecendo ali, né? Vamos supor, você está analisando a dor, aí você está medindo a quantidade de fibra C, sei lá, presente no cérebro, que está latejando ali. Então você consegue, mas veja, para você explicar o comportamento de Maria, você vai ter que se utilizar de uma terminologia estritamente algorítmica, digamos assim, né? Em termos neurológicos, né? Então você vai ter, digamos, prejuízos fenomênicos, vamos dizer assim, porque você vai abrir mão de explicar as crenças e intenções para se focar no funcionamento específico dos neurônios que estão ali. Então você não precisa de representação, mas isso parece limitar a tua explicação, digamos. Ok? Mas é por aí mesmo. É um projeto de pesquisa. É um projeto de pesquisa. É um projeto de pesquisa. Então, a esperança desses pesquisadores é que também o aspecto subjetivo do fenômeno seja explicado nesses termos, embora hoje não seja. Exato. Mas é uma espécie de aposta. Exato, Da mesma maneira que na física, nem tudo no universo é explicável em termos finos. Os físicos acham que as teorias no futuro vão poder explicar mais do que se explica hoje. Então, essa falha não é vista assim como uma razão para se rejeitar o programa, assim, um desafio. Isso, não vejo nem como uma falha, uma limitação, digamos assim. É algo que ainda está para ser acontecido. Acontece muito em alguns casos, a gente vai ver que, pelo menos em alguns casos específicos, por exemplo, figuras ambíguas, as linhas lá, aquelas, você pode... Em alguns casos você tem uma explicação que é estritamente em termos de A, em outros casos parece que a única explicação possível é B. Quer dizer, dependendo do caso, você pode ser mais relevante, de acordo com o contexto, utilizar um ou outro tipo de explicação. Você sabe, eu não sou nem um pouquinho materialista. Em termos filosóficos, eu não sei explicar porquê, porque eu não sei nada praticamente de filosofia, né? Mas ali, ó, nesse exemplo da dor, tá, tem mais fibra C e bom, se tu usas um medicamento que inibe a secreção de, por exemplo, prostaglandinas, tu inibe a dor. Exato. E aí? Você não inibe a dor, de acordo com esse vocabulário. Você... Então não sente mais dor. Aí seria, os enativistas diriam o seguinte, aí já não é uma questão de saber sobre o que ela sente ou não sente. O que eu diria quando você usa um determinado medicamento é que ele atua não sobre a dor, mas sobre propriedades biológicas específicas. Você teria que, digamos assim, adequar a sua terminologia nesse sentido. Os enativistas diriam, olha, você não poderia usar dor nesse sentido. O medicamento inibe certas propriedades que estão presentes no seu cérebro. Então, e aí você faria uma descrição materialista, estritamente neurofisiológica. Ok? Eu acho que tem várias maneiras de descrever uma situação como essa. Então, o que pode estar acontecendo? Pode ser que aquilo, depende do que tu caracteriza como dor. Então, se tem uma caracterização de dor em termos assim, de certos processos fisiológicos no cérebro, no corpo, pode ser que aquilo ainda esteja acontecendo. E o que está sendo inibido é um outro processo que leva que traz isso aí à consciência. Então, tu está ainda tendo a dor, mas não está tendo a experiência da dor. Isso é uma maneira de escrever. Outra pode ser que o processo esteja sendo impedido, então tu não está também medido de dor. Então, isso seriam descrições materialistas, fisicalistas possíveis. Outro tem uma explicação dualista. Tem uma coisa acontecendo no corpo, mas tu não tem a experiência da dor. A experiência da dor é uma experiência mental ou intencional. Exato. Isso depende do que qual é o conceito de dor que você está utilizando. Né? Mas é bem interessante isso. Bom,
Então, quais seriam então as teorias que motivariam, digamos, que motivam o paradigma cognitivista? Citando só 3 delas, tá? Uma é o funcionalismo, a ideia de que estados mentais são definidos pela função que eles desempenham no nosso sistema cognitivo. Um funcionalismo desse tipo, ele admite, em certa medida, um materialismo mínimo, no sentido que o estado mental teria uma base, pode até ter uma base material, mas seu conteúdo é determinado pelas suas relações funcionais. Quer dizer, a essência mesmo não depende da implementação física. Então, quer dizer, eu posso ter uma explicação da visão que independe da visão ocorrer ou não no olho. Quer dizer, tudo depende de como eu estou desempenhando a função de ver. Mas isso, a princípio, eu posso abrir mão da base material que eu estou utilizando para ver. A essência mesmo da visão está na função desempenhada. Okay? Depois isso dá para explicar isso também a partir da mente estendida. Depois eu vou voltar sobre o exemplo. Tá? Então, ok. Representacionalismo, já falei, estados mentais representam aspectos do mundo, ou representam o próprio mundo, no sentido de que algo está por algo, certo? E o computacionalismo, ok, processos cerebrais teriam a mesma forma que processos computacionais, seriam isomorfos a processos computacionais, certo? Qual que seria a vantagem de pensar processos cerebrais como processos computacionais? Eles podem ser instanciados fisicamente e eu posso realizar testes sobre isso. Então, essa é uma vantagem do computacionalismo para o cognitivismo, ok? Muito bem. Então, essas são as teorias que estão, de alguma forma, presentes na ciência cognitiva, mas também nativistas, de forma mais ou menos aguda, assumem essas teorias. Mas, de uma forma geral, do princípio de explicação do modelo cognitivista pode ser caracterizado como o Hurley apresentou como um modelo sanduíche da cognição, né? O que acontece? No primeiro momento tem o input de entrada do estímulo sensorial, né? Aí tem o recheio desse sanduíche, que é o principal, né? Que é o processo cerebral, quer dizer, a manipulação dessas informações recebidas sensorialmente, há um processamento cerebral sobre isso. E depois o output, digamos, a exibição de um comportamento, uma determinada reação afetiva, ou coisa do tipo. Então, isso é o que o Hurley vai chamar, coloquei a referência, de modelo sanduíche da cognição. Input, processamento e output. Quem lida minimamente com computador, coisa do tipo, parece que esse modelo pode se aplicar a várias coisas, ok? E, de fato, é o modelo mais tentador. Se você tem uma teoria representacionalista, por exemplo, da visão, eu estou falando mais da visão porque é o exemplo mais utilizado pelos nativistas, é o caso assim, mais recalcitrante. Assim. Então, se você tem uma visão representacionalista da cognição, você pode pensar que o que você vê, por exemplo, não é exatamente aquele objeto, certo? É uma determinada imagem mental. Certo? Eu tenho uma imagem mental de vocês, eu não estou vendo vocês. O contato que eu tenho é com essa imagem. Daí tem uma ilustração que é a chamada visão fotográfica, certo? Muitos teóricos da ciência cognitiva tendem a tratar a visão como se fosse um processo estanque do indivíduo que é parado e que está numa determinada posição específica, né? É chamado de uma concepção estática ou posicional da visão, que é como se fosse uma câmera fotográfica, certo? O indivíduo está ali, daí ele tem a projeção da cidade, daí ele gera uma imagem mental, uma representação, quer dizer, aquilo ali é representado aqui. O que é uma representação? É tornar presente o que está ausente, pode ou não estar ausente, mas tornar presente, pelo menos na consciência, aquilo que está presente no mundo externo. Então, a imagem da visão com uma câmera fotográfica salientam que a visão é pensada como imagem mental,
2, que é uma visão estática, pelo menos do ponto de vista do observador, certo? E esse tipo de caracterização vai auxiliar ao inativista a fazer a crítica de que, bem, não seria uma imagem mental e de que é necessário pensar atividades cognitivas como atividades, como capacidades do indivíduo de se engajar com o ambiente e interagir com o seu meio. Não simplesmente de ser meramente passivo em relação às experiências, mas de lidar ativamente com as informações obtidas. No entanto, se pode qualificar o cognitivismo a partir do que se chama do simbolismo, digamos assim, né? Então, a percepção visual representa o mundo não em imagens, vamos dizer assim, mas de forma conceitual, articulada em símbolos, certo? Ela tem... e a memória dessas percepções é muitas vezes determinada. É o que vai dizer, por exemplo, Pilich, né? A visão é, como Fodor colocou, um módulo encapsulado informacionalmente do resto da cognição e operando com um conjunto de princípios especificáveis de maneira autônoma, certo? Então aqui seria um representacionalismo de imagem mental e ali seria um simbolismo. O gato formulando, por exemplo, solo, o canto, a parede de um lado, a parede do outro. Então, ele transforma essas imagens em simbolismo. Okay? O argumento do Pilich é que temos que pensar a visão como um módulo específico, como um canal, vamos dizer assim, como se pensa no computador, que é encapsulado. O que significa isso? Que no momento da visão não há influências de crenças ou de outros tipos de fatores. Outras informações, né, de outros módulos. Isso, não há informações de outros módulos, certo? Pelo menos no momento, no estágio pré-perceptivo, tu tem essas influências, ou no pós-perceptivo também, vai formando. Mas a visão, ela própria, ela é modular nesse sentido, ok? Então, a informação retida pela visão não é na forma de uma imagem, mas por símbolos, certo? A percepção visual é um sistema que independe das atividades cognitivas superiores, quer dizer, não depende de eu ser capaz de raciocinar ou de fazer juízos, fazer predições, etc. Então, essa seria uma tese cognitivista, digamos assim, de acordo com os enativistas, um pouco mais sofisticada porque não apela a uma coisa do tipo de imagem mental, ok? Novamente, aqui tem papel aqui novamente tem papel do computacionalismo, certo? Tudo bem? Posso passar? Dúvidas sobre isso? Tá. Aí, para exemplificar isso, tem as linhas de Meyer, certo? Que, a princípio, seria uma motivação para a teoria, que é um caso de ilusão perceptiva, certo? O que acontece? Mesmo sabendo que as linhas têm o mesmo tamanho, a linha inferior parece ser maior que o superior. Quer dizer, eu sei que elas têm o mesmo tamanho. Se vocês quiserem, ó. Nunca ninguém faz isso, né? Porque as pessoas ficam com dúvida mesmo. Ó. Viu? Tem o mesmo tamanho. Mesmo sabendo que elas têm o mesmo tamanho, no entanto, a percepção aparece como diferente, certo? Qual que é a explicação para isso? A percepção não é afetada pelo que acreditamos ou sabemos ao produzir representações perceptivas. Quer dizer, eu sei, mas, no entanto, eu não posso deixar de perceber como diferentes. A percepção, ela, nesse sentido, ela independe. Ela é objetiva. Ela é objetiva. Esse é o argumento dele. Esse é o argumento deles. Certo? Então, esse seria um caso que ilustraria a tese da modalidade encapsulada, por exemplo. Okay? Porque eu não tenho influências dessas crenças na percepção. Okay? Bom, acho que até aqui é mais ou menos como eu caracterizo assim, de uma forma avassaladora assim, o paradigma cognitivista. Tá? Daí, para entender a crítica, primeiro entender a tese assim, mais central do enativista. Certo? O que vai dizer? Percepção não é alguma coisa que acontece conosco. Ou em nós, é alguma coisa que fazemos. Isso é o principal. O mundo torna-se disponível àquele que percebe através do movimento físico e da interação.
Nesse livro, eu argumento que toda percepção é como tocar, é like touch. Nesse sentido, experiências perceptuais adquirem conteúdo graças à nossa posse de habilidades corporais. O que percebemos é determinado pelo que fazemos, ou pelo que somos capazes de fazer. É determinado pelo que estamos preparados para fazer. De maneiras que eu tento tornar precisas, nós enact, daí eu não traduzir, nossa experiência perceptual, nós agimos. Veja, aqui já está presente a primeira ideia da crítica, de que percepção tem que ser pensada não como alguma coisa passiva ou receptiva, mas como alguma coisa que é alguma coisa que a gente faz. Mas não é fazer também no sentido abstrato, que nós exercemos através das nossas habilidades sensório-motoras. Okay? Vai ficar mais claro. Percepção é uma habilidade. É uma habilidade corpórea, que a gente exerce, certo? Então, envolve uma certa dinâmica, percebe o ambiente e aquele que interage. É também no tempo, isso é importante, depois vou voltar. E é uma coisa também que acho que vale a pena ressaltar, o cérebro é entendido num contexto mais amplo, certo? Não é descartado, não, vamos deixar de lado, mas é percebido, compreendido num contexto mais amplo, né? Então, não são o cérebro que é o sujeito da experiência, é pessoas que são sujeitos de experiências, e entre aquilo que proporciona as pessoas terem experiências está o cérebro, certo? Ok, então, Noe vai dizer o seguinte: se a gente pensa sobre aquele que percebe não como o sistema do cérebro receptor, fotorreceptor, que é aquele cérebro que recebe a informação visual, mas antes como um animal inteiro, situado em um ambiente, livre para se mover e explorar. Essa noção de explorar é importante. Todos os organismos, como todo, não só a cognição humana, têm essa tendência a explorar o ambiente em busca de realizar os seus propósitos e necessidades. Então podemos tomar seriamente a possibilidade de que os dados para a visão, como distinto dos dados para o fotorreceptor, não são conteúdo de uma imagem da retina fotográfica estática. Quer dizer, depende de uma certa interação no ambiente e de uma certa interação inquisitiva do ambiente, vamos dizer assim. Certo? Aqui, com relação ao simbolismo, a crítica que o enativismo está fazendo ao simbolismo. O ponto não é que algoritmos são condicionados por suas implementações. Quer dizer, que o algoritmo lá do gato identificando depende do cérebro do gato, por exemplo. A implementação é o locus, digamos, de onde acontece o negócio, implementação física. O ponto não é que algoritmos são condicionados, ainda que isso seja verdadeiro. O ponto é antes que os algoritmos sejam efetivamente formulados, ao menos em parte, em termos dos itens do nível da implementação, que eu estava te respondendo. Ele vai dizer, você pode precisar efetivamente mencionar mãos e olhos nos algoritmos. O que ele está chamando a atenção aqui? Para a ideia de que, se você quer, por exemplo, no caso da dor, se você quer explicar a percepção visual, ou não, se você quer explicar o estado mental da dor, você pode ter lá os seus algoritmos para dizer a dor é quando acontece uma determinada relação entre certos neurônios. Quando você for explicar esse tipo de estado mental, em algum momento você vai ter que apelar para elementos como o olho, como a posição que a cabeça tá virada, ou, por exemplo, o fato da pessoa ou do animal, por exemplo, conseguir ou não identificar certas variantes no meio físico. Então, tu precisa incorporar elementos corpóreos, para ser redundante, na explicação. Isso é a perspectiva do Noe, tá? Aqui é uma primeira crítica de 2004, depois ele vai avançar nisso aí, acho que ele vai modificar alguma coisa, mas o ponto é, tem que haver espaço para o campo fenomenológico na ciência cognitiva. Tem que haver espaço para essa qualidade da experiência que é corpórea, certo? Por último, de acordo com a posição inativista, a percepção não é alguma coisa que se manifesta no cérebro enquanto caracterizada, seja em termos de processamento de informações, seja em termos da neurofisiologia.
ela não é o cérebro, ela é o animal, a pessoa que vê. É a pessoa, não o cérebro, que tem poderes semânticos. Essa é a frase do Noy. Okay? Aqui ele está sendo mais forte ainda. Né? Mas, no entanto, quando ele diz que não é o cérebro, é o animal que vê, ele não quer dizer que o cérebro está descartado. O cérebro está no animal também. Ok? Certo. Então, para entender melhor isso, o exemplo famoso do Noy do tomate. Ok? O que explica o fato de que você experiencia o tomate como volumoso e tridimensionalmente estendido é que, por exemplo, ao olhar para o tomate, você o toma como implicitamente movendo seus olhos um pouco para a esquerda ou para a direita, para cima e para baixo, de modo que você traz partes previamente ocultas ou obscurecidas do tomate para dentro do seu campo de visão. Dá um exemplo, sei lá, desse controle. Se eu coloco ele dessa perspectiva, ok? O fato de que eu experiencio as costas do tomate, embora eu não tenha meus órgãos sensoriais, minha visão não está diretamente vendo essa parte aqui, como é que eu experiencio isso? Que eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz de ir onde vocês estão e olhar. Quer dizer, o fato de que eu experiencio as costas de um objeto tridimensionais, okay? Quando eu digo, você está vendo esse controle? Não estou vendo o controle, mas eu estou vendo uma face dele. Ninguém diz isso. Quer dizer, algumas pessoas podem até dizer, mas quando eu digo, eu estou percebendo esse controle, acontece coisas que não estão dentro da minha cabeça, mas depende da minha capacidade motora de girar ao redor desse objeto, de pegá-lo, né? Por exemplo, tem um exemplo das crianças que pegam uma bola, quando se joga uma bola para as crianças. No início até elas batem na bola, então, mas chega um momento que elas entendem que aquele objeto ela só vai conseguir pegar se ela faz esse movimento de agarrar. Quer dizer, a habilidade motora, e isso não é aprendido porque eu tenho um conceito de coisa, mas porque na prática eu posso fazer isso. Quer dizer, a percepção vista como uma atividade depende de uma certa prática. Assim como a criança tem a prática de ir pegando a bola, fazendo esse movimento. Quer dizer, ela entende que aquele objeto, que o tipo de interação que ela tem que ter com esse objeto é desse tipo e não desse tipo ou qualquer outro. Tá? Tem um livro legal que é Catching a Ball, não sei o que mostra, por exemplo, como diferenças entre mulheres e homens pegar uma bola, arremessar uma bola, throwing the ball. Né? Daí, por exemplo, diz que há um aprendizado que é mais ou menos inconsciente de que homens às vezes lançam a bola assim ou lançam de uma forma e a mulher faz um movimento meio de colocar a bola aqui. Então tem uma diferença, etc e tal, mas enfim, só curiosidade, tá? Mas tudo para mostrar que tem certos movimentos, os movimentos, a percepção depende de uma certa prática e um contato exploratório. Okay? Só para terminar aqui. Sua experiência perceptual do tomate como volumoso depende de sua compreensão tácita dos modos em que suas aparências, como ele aparece, dependem dos movimentos. Você visualmente experiencia partes do tomate que, estritamente falando, você não vê. Porque você compreende implicitamente que sua relação sensória com essas partes são mediadas por padrões familiares de dependências sensório-motoras. Eu destaquei o que aqui? Você o toma como implicitamente movendo seus olhos, sua compreensão tácita dos modos, porque você compreende implicitamente com sua relação. Quer dizer, conhecimento sensório-motor exigido para a percepção é um conhecimento tácito, implícito, não é explícito, nem proposicional. Diga. Isso aí é um conhecimento prático, mas não pode ser uma memória pregressa? Envolve também. Envolve você... Mas essa memória não é alguma coisa que você acessa como se você acessasse uma informação guardada no arquivo. Ela é como se fosse um repertório de padrões que você vai adquirindo. Padrões familiares de dependências sensório-motoras. Por exemplo, você entra no teu quarto, que você já conhece, você sabe onde senta, onde deita, onde gosta de ficar na janela, não gosta.
Se você entra num outro ambiente, teu tipo, as posturas que você vai adotar, por exemplo, aqui, que é uma instituição, geralmente você vai, digamos assim, vai se comportar, o teu corpo vai agir de outra forma, porque ele, de alguma forma, se apropriou de um repertório de padrões de comportamento, de ações físicas que você vai ter em relação àquele lugar. Então, não é que fica arquivado na memória, mas tu tá certo, porque a percepção é sempre temporal, nesse sentido, mas que você incorpora isso através de uma série de repertórios que você vai adquirindo, vai aprendendo. Pensa no caso de esportistas, sei lá, veio tenista na minha cabeça. Há um constante aprimoramento dos seus movimentos corpóreos. Então, por exemplo, um leigo vendo o tênis, vê a bolinha de cá, a bolinha de lá, não sei o quê. Mas alguém que estuda vai dizer, não, esse movimento que o cara fez não foi adequado, ele bateu assim. Quer dizer, é um constante processo de aperfeiçoamento, de aprendizado, que vai refinando a sua experiência motora, certo? Pode pensar em outros casos também de esportistas, de certas atividades que envolvem mais complexidade, ok? Muito bem, então a ideia central do NOI é que a nossa experiência perceptiva sempre envolve algo mais do que o mero contato sensitivo com os objetos e suas faces. Há algo de implícito, de tácito na percepção, que permite termos uma experiência visual de lados de objetos que não estão imediatamente presentes no nosso campo visual, que não afetam diretamente nossos órgãos sentidos. E o que é implícito são os padrões sensório-motores que são formados no decurso das experiências perceptivas. Eles se formam de maneira tácita a partir de vários modos pelos quais os objetos aparecem a nós e nos comportamos ativamente em relação a eles. Então o Noe vai dizer, no outro momento, tomates, não menos do que cubos, têm determinados potenciais visuais. Quer dizer, eu posso vê-lo de diversas perspectivas. Okay? Ou, como podemos pensar sobre o potencial visual, ele vai dizer que tem um profile sensório-motor. Profile, não sei se é assim que se fala. Profile sensório-motor. O profile sensório-motor de um objeto é o modo que sua aparência muda conforme você se move com respeito a ele. Ok? Quer dizer, aparece para mim de um certo jeito, aí eu mudo para cá, talvez ele apareça retangular, para cá aparece oval, para cá aparece... Entende? Eu vou adquirindo esses profiles sensório-motores conforme eu vou mudando em relação ao objeto. Certo? Então, você se move com respeito. Estritamente falando, é o modo que a estimulação sensória varia conforme você se move. Ok? Dúvidas sobre isso? Faz intervalo? Não? Tá direto? É até às 6, tá? Até às 6, tá bom. 6:10. Tá, isso é, assim, a crítica nativista de uma forma mais ampla. Deixa eu ver. Qual que é a crítica? A crítica é... O paradigma cognitivista? A crítica é que só o cérebro, descrição do processamento cerebral isolado não é adequado. Por quê? Por que não é adequado? A pesquisa estritamente neurológica, porque é limitada e porque é uma forma de reducionismo sobre... Mas é limitada por quê? Porque não leva em conta esses aspectos corpóreos, não leva em conta aspectos ativos da percepção, mas nem crenças, nem... Mas o pessoal esse que defende esses projetos tipo Fodor, né, eles dizem que eles não levam em consideração só o cérebro, né, que eles levam em consideração também as interações do cérebro com o ambiente. Do cérebro com o ambiente, mas não da pessoa com o ambiente. Então não é assim, não é que eles estão se limitando ao cérebro, o foco está no cérebro, porque o processamento acontece ali. Mas eles dizem, o cérebro está no corpo, o corpo interage. É evidente que os fatores de percepção tem que levar em consideração as interações com o ambiente também, né? Exato, é isso que os nativistas estão apelando, né? Então,
Sabe, a pergunta aí que fica para mim, né, quando eu vejo esse debate que tem entre eles, né, será que não é só uma questão de ênfase? Quer dizer, Pode ser? o Noah e o Thompson estão enfatizando a interação. Uhum. E o Fodor e o Christian estão enfatizando o processamento. Mas Uhum. ele não está dizendo assim, o Noah não está dizendo que não tem processamento. Não. Ele está dizendo Não que tá tem dizendo. processamento. Não. Só que ele quer dizer, fenômenos que a gente chama de percepção, o essencial é a interação, a habilidade. Isso. Mas tem processamento também, Uhum. isso faz parte. Uma vez processamento não Faz parte. é. E o Fodor e o Christian não estão dizendo que não tem interação com o meio ambiente, não tem formação de habilidades, Uhum. mas que essas habilidades sem interação são melhor explicadas através desse processamento cerebral. Uhum. Então, para mim, quando eu leio esses textos, discussão, eu fico assim, mas será que eles não estão dizendo a mesma coisa? São projetos, eu acredito sim, são projetos complementares. Em 1991, o livro ele tinha ideia, o principal, assim, que fica repetindo o tempo todo é que a gente não quer criticar, assim, exatamente, a gente quer enfatizar a diversidade de conhecimentos ou de saberes, não usar essa palavra, dentro da ciência cognitiva. Então, enfatizar a diversidade. Então, pode ser complementar, ok? Tem muitas questões sobre isso, mas tem autores mais radicais, por exemplo, nativistas radicais, né, que são anti-representacionalistas e vê representacionalismo até no próprio nativismo, outras versões, ok? Tem nativistas mais preocupados, ok? Mas até, inclusive, a ideia é essa aqui, de Embodied Mind, 91. Podemos expressar a ideia em termos positivos, a ideia do livro. É apenas tendo uma base comum entre a ciência cognitiva e a experiência humana, ou entre a fenomenologia e a ciência cognitiva, que nossa compreensão da cognição pode ser mais completa e alcançar um nível satisfatório. É isso que eles pensam. O problema da ciência cognitiva é que é insuficiente. Por isso. Assim, propomos uma tarefa construtiva, ampliar o horizonte da ciência cognitiva para incluir o panorama mais amplo do humano, a experiência vivida em uma análise transformativa disciplinada. É isso que eles estão dizendo. Eles querem alargar a discussão, querem ampliar a discussão e colocar outros temas ali. Em princípio, um cognitivista poderia aceitar isso aí. Sim, eu também quero alargar, né? Geralmente não, porque recusa esse tipo de essas considerações. Não, mas eles não dizem assim. Porque veja, não vamos levar em consideração a experiência humana. Eles estão dizendo que nós vamos explicar a experiência humana em termos cerebrais. Em termos nós vamos desconsiderar isso. Não desconsidera. Não tem como fazer O que o programa nativista faz? A gente, ok, nós temos que levar em conta o nível fenomenológico, a descrição, nível pessoal do que está acontecendo ali, ok? Mas isso tem que ser acompanhado com os experimentos que estão sendo feitos. Sim. Então, quer dizer, não é simplesmente, eu estou aqui apelando para uma descrição pessoal, subjetiva, talvez, mas eu não estou interessado no que os experimentos mostram. É um projeto que é científico também. Tenta casar as duas coisas, experimento e a descrição no nível fenomenológico. Então, por exemplo, tem casos em que parece que uma explicação cognitivista realmente parece não dar conta. O caso mais emblemático que a gente está tratando é a percepção visual. Okay? Pelo menos nesse caso, o cognitivista teria que admitir um nível de atividade da percepção, teria que admitir o nível de influência do ambiente na percepção, de crenças e etc, etc. Então, pelo menos no caso... Mas o cognitivista aceita a influência de crenças no nível da percepção global, não do modo. Não no nível do modo. Claro. Mas ainda assim... Assim, esse problema da impregnação teórica, para eles, não é assim que não tem impregnação teórica, não dizem isso. Eles dizem que não tem no modo. Mas depois que a informação, a coisa processada no modo aqui atrás e enviada para o sistema central, aí tem impregnação. Então... Ok, mas veja, você acha que é ok essas coisas aqui, Você acha que isso explica? Você acha que é o cérebro que faz essas coisas? Quer dizer, você acha que não há impregnação teórica?
Quer dizer, não é a pessoa que faz isso, não é nós que prestamos atenção. Veja o nível de revisionismo que está propondo para a nossa linguagem. Mas sim. É claro que esse aqui é um exemplo exagerado, eu estou exagerando. O problema, Rogério, é quando os cognitivistas exageram e vão dizer, olha, visão mesmo, é isso que acontece aqui. Quando eles reclamam uma essência da visão, que não, a visão assim, vamos dizer assim, nós cognitivistas nós rejeitamos o mentalismo da psicologia, ok? E vamos ficar com o behaviorismo mais sofisticado, mas nós queremos eliminar qualquer tipo de resquício, como é que eu posso dizer, mentalista. Mas acabam, de uma forma, entrando dentro de um discurso que, se exagerado, tomando assim, cognitivistas meio tatuados, vamos dizer assim. Okay? Cognitivistas tatuados vão dizer coisas desse tipo. Sim. Né? De que, ou que, por exemplo, a visão mesmo, a essência da visão, você só vai saber abrindo o cérebro da pessoa e olhando lá o cérebro, onde está processando a informação, né? Nem todos vão dizer isso. O Fodor, por exemplo, acho que não diz isso. Nem o Pillich, em alguns momentos, parece dizer isso, até porque ele é um dos chefes mais importantes da ciência cognitiva. Mas eu concordo com a tua crítica. Mas eu acho que a crítica, a minha impressão é assim, que os relativistas estão dizendo, não sei se tu quer falar, que os relativistas estão propondo um novo conceito aqui de mente e dos atributos da mente. É um conceito mais amplo, Que é um conceito relacional, certo? Relacional, interativo, prático. Isso. E para os cognitivistas, mas também para os dualistas cartesianos, a mente é uma coisa, ou o cérebro ou uma substância imaterial. E então isso não é uma coisa, é uma interação, uma mobilidade, enfim, não tem como tratar dela relacionalmente. Então tudo bem, estou entendendo. Mas qual é a vantagem? Essa é a minha questão. Qual é a vantagem da gente usar um conceito relacional de mente, dos atributos mentais? Porque se tu me diz assim, a vantagem é que eu levo em consideração as interações com o ambiente, eu digo não, porque o dualista e o materialista fazem isso também, só que eles explicam de maneira diferente, eles colocam a ênfase no cérebro ou na mente imaterial. Sim. Mas eles não estão dizendo que não tem essa interação. Verdade, Então, não pode ser simplesmente que esse projeto aqui é um projeto de ampliação, porque os outros já estão levando em consideração o meio ambiente. Então, qual é a vantagem? Tem algumas vantagens. Uma delas é uma vantagem do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista da história natural dos organismos. Quer dizer, uma coisa é você analisar a visão de uma rã, por exemplo, de como ela é capaz de identificar certas variações no ambiente dela, ok? Simplesmente de uma forma modular. Outra coisa é você chamar atenção para o tipo de atividade que uma rã exerce para satisfazer os seus propósitos e necessidades de sobrevivência, inclusive. Quer dizer, pensar o organismo e o ambiente como duas coisas, também, eu acho que isso é uma das respostas, tá, Rogério? Mas teria que pensar bem mais para poder te responder. Seria uma vantagem do ponto de vista evolutivo. Tu tem uma compreensão, aí eu estou usando não cognição humana, mas do organismo como um animal que depende de uma certa capacidade de satisfazer os seus propósitos, de alimentar suas necessidades, planos e etc. Então, isso seria uma resposta, mas A vantagem é que se adequa mais à eu acho que se adequa. Eu acho que se adequa. Depois eu vou entrar nisso aí também. Mas essa é uma boa pergunta mesmo. Eu teria que pensar. Jéssica, sabe alguma coisa sobre isso? Não, eu ia reforçar esse ponto da evolução. Ele reintroduz muitas vezes no próprio conteúdo da percepção o conceito teleológico. Isso. Tudo explica o conteúdo da percepção. O conteúdo da visão não é uma imagem, não é um vermelho. Não é um vermelho isolado. É uma certa relação daquela cor com o ambiente, com a iluminação,
com o que eu posso fazer com aquele objeto que eu estou percebendo. Uhum. O Noe ele vai negar completamente a modularidade. Ele diz, não existe nada como uma percepção instantânea, isolada, atômica, né? Ele vai chamar do squale atômico. Ele vai negar completamente a possibilidade da existência do squale atômico no action perception. Isso. Isso aí então, é incompatível com quando o Noe diz isso, ele não, a divergência dele não é só semântica, o uso das palavras. O que ele chama de percepção é uma coisa que o Felix falou chama de percepção é outra. A gente pode... Eu perguntaria, no caso, se não é uma divergência puramente sinterimológica. Parece que sim, né? Parece que tu poderia dizer isso que o Felix chama de percepção visual, na verdade, é o que o Noe chama de sensação visual. Isso. Né? E o que o Noe chama de percepção visual, na verdade, o Felix chama de, sei lá, percepção holística visual, não sei lá, cognição visual, não sei como ele chama isso. Né? Já permeada de crenças e tudo mais. Só que o Noe, quando ele nega mesmo, ele diz que, por exemplo, tu pode ter sensações e essas sensações não serem nem sequer computadas, não serem experienciadas de nenhuma forma. Então parece que aquele módulo, dependendo do objetivo do ser, do organismo que está envolvido na atividade, aquelas sensações nem chegam a entrar no módulo. Como no caso do blind sight, né? Do blind sight, exatamente. Tu não tem a percepção de uma falta de visão, tu não tem a percepção de um buraco negro no teu campo visual. Tu simplesmente experiencia tudo uniforme, assim. Porque tu tem os movimentos dos olhos as sacadas. Isso. Assim. Mas acho que a resposta seria por aí mesmo. Mas eu acho que com certeza tu pode compatibilizar. Mas aí tu tem que ter a vontade de compatibilizar e tem que descartar o que o Noe fala, que o conteúdo da percepção, esse conteúdo ele é permeado pelas ações, pelo que se pode fazer com os objetos. Que dá pra fazer, tem nativista que faz. Exatamente. Certo? Mais alguma questão, gente? Fala. Me parece que esse é um projeto que ele inicia muito a partir da biologia mesmo, do trabalho do Maturana. Sim, Varela, tem aqui. E ele sempre teve uma perspectiva muito do construtivismo radical. Isso, tá ali, ó. Basicamente, olhar, né, é construir a realidade lá fora. Ele tem isso aí. Não conheço muito. E o campo de pesquisa que surgiu depois, a questão intitulado Neurofenomenologia, eles procuraram fazer alguns experimentos nesse sentido. Por exemplo, experimentar pessoas em estado de meditação, como esse estado de meditação era capaz de alterar padrões cerebrais, e eles faziam essas avaliações com ressonância magnética para olhar como a pessoa desprovida de estar fazendo qualquer movimento perceptivo conseguia alterar padrões cerebrais. Mais do que essa perspectiva relacional, o construtivismo ele seria uma característica desse programa de pesquisa, pensando mais atualmente, ou isso foi abandonado enquanto perspectiva, porque o Varela depois faleceu logo depois, em 2000 e pouco, né? E o programa praticamente não se constituiu, ao meu ver. Qual que é o livro dele com o Varela? Você lembra o nome agora? Você lembra, Jéssica? Do Maturana com o Varela. O Maturana, ele eu vou falar sobre ele, mas em relação ao nativismo autopoético, né, que ele fala um pouco sobre isso, que é o nativismo como a capacidade do organismo de produzir ele mesmo percepções, e o nativismo poético tem uma carga metafísica forte, que ele entende uma continuidade entre vida e mente. Vida biológica e mente são contínuas nesse sentido. É uma das variedades do nativismo. Eles são... o Maturana é um dos chamados nativistas, assim. Não lembrava disso. Tem até ali, sinalizado ali, perto da filosofia, relacionado com a... da filosofia e tal, mas já na parte nativa mesmo. Certo? Vamos lá. Ok, aqui só para salientar o caráter holístico do projeto do Modern Mind. Então, origens do nativismo, vocês podem imaginar já, para quem conhece, é a fenomenologia clássica. Giovanna saiu dali para me corrigir agora. Heidegger, tá? Aqui eu estou usando o que está dito no texto que eu recomendei para vocês.
vai dizer, nossa capacidade de representar explicitamente elementos do ambiente pressupõe a capacidade de interagir skillfully, habilidosamente com o ambiente de maneiras que estão já sujeitas a condições normativas. Quer dizer, para eu poder ter representações, desempenhar certas atitudes proposicionais, eu preciso antes já ter tido um contato prático, habilidoso com o ambiente, que esse contato já está permeado de condições normativas. Então, representação surge de segunda ordem, digamos assim. O mais importante é o nível prático. Para o Hardy, o Merleau-Ponty argumenta mais ou menos na mesma direção. Ele vai dizer que nossa capacidade de estar numa relação cognitiva significativa com o ambiente depende de um conjunto de capacidades para interação corpórea. Então, depende de uma certa prática, mas uma prática eminentemente corpórea, corporificada. Okay? Ele vai chamar até de percepção erótica. Nome estranho. E o Dreyfus, que é um leitor desses dois autores, um leitor mais contemporâneo, faleceu recentemente, e os limites do cognitivismo foram preditos acuradamente pela crítica fenomenológica, o empirismo e a psicologia racional. Isso ele vai resgatar a crítica que esses dois autores fazem. Dreyfus, de todos assim, enativistas, ele não é nem ele é como se fosse um enativista radical que já está até saindo do enativismo, porque a crítica dele é a crítica mais assim contumaz ao programa cognitivista, né? Ele tem um livro famoso chamado What Robots, como é que é? O que robôs não podem fazer. Depois ele lançou outro, o que robôs ainda não podem fazer. É uma crítica ao programa da inteligência artificial. Quem assistiu o filme Robocop, tem o personagem Dreyfus criticando fazer o Robocop, os robôs e tal. Acho que é um filme bem legal também, que pode ser analisado na perspectiva enativista. Então, essas seriam as origens assim, clássicas dentro da filosofia do enativismo, certo? Então, outra origem é a psicologia ecológica do Gibson, certo? Aqui algumas ideias centrais dessa psicologia. Ele vai dizer a respeito da visão, o que é uma teoria sobre a visão. A visão seleciona tanto os movimentos de todo o corpo relativo ao solo, quanto o movimento de um membro do corpo relativo ao todo. A visão envolve tanto o que acontece no ambiente e do sujeito no ambiente. Envolve isso. Sinestesia visual é acompanhada de sinestesia muscular. Para o Gibson existem sistemas perceptuais e a visão não pode ser modular, ela é integrada com a minha capacidade muscular de reagir em relação ao ambiente. A doutrina de que a visão é esteroceptiva, que é meramente uma recepção, que ela obtém somente informação externa, é simplesmente falsa. A visão obtém informação tanto sobre o ambiente quanto sobre o self. Isso é uma coisa que eu acho difícil de justificar, mas tem as maneiras disso. De fato, todos os sentidos são assim quando considerados como sistemas perceptuais. Então, o Gibson não entende a visão, o tato e essas modalidades, não como modalidades sensórias, são sistemas perceptuais e ambos têm conexões entre si. Quando ele fala em sinestesia, por exemplo, sinestesia o cruzamento entre dois tipos de sensações. Por exemplo, lembrar de um cheiro, não, mas sei lá, ver uma coisa que tem um cheiro estranho, coisa do tipo. Muito bem. Primeira tese, percepção visual do ambiente é direta e ativa, não envolve representação. Ele vai dizer. O conteúdo de nossa percepção consiste em nossos propósitos e capacidades. Então, esse aqui é uma perspectiva que é próxima a uma perspectiva evolutiva, né? Então, nós percebemos visualmente de uma forma direta e ativa, e essa percepção, o que nós percebemos são esses propósitos. Então, o que percebemos então são affordances, é o termo dele, que também não conheço uma tradução adequada, que seriam oportunidades para se envolver com o ambiente de maneiras que reflitam nossas necessidades e planos. Então, o que eu percebo visualmente é o que o ambiente me chama a perceber, digamos assim. Me convida a perceber. Então, eu percebo, me convida a perceber no sentido daquilo que eu posso realizar, daquilo dos meus planos e propósitos em relação a ele. Então, se vocês quiserem um exemplo, voltando ao exemplo da RAM, o que a RAM percebe no ambiente,
tivesse uma rã aqui, talvez não perceberia um celular, uma coisa, ela ia perceber o mosquito que tem para ela comer. Então, quer dizer, a visão, digamos, seleciona os tipos de objetos no ambiente que o organismo pode lidar com ele de uma forma a satisfazer suas necessidades. Okay? Então, nesse sentido, percepção de si e percepção do ambiente são codefinidas e codependentes. Então, eu percebo o objeto, mas ao perceber o objeto, eu percebo aquilo que eu pretendo em relação ao objeto. Praticamente. Okay? Sobre o Gibson, alguma coisa, Jéssica, para destacar também? Só acho que aí fica bem claro, pelo menos no Gibson e o projeto Simonoe, talvez indevidamente, que é a ideia de que o conteúdo da percepção ele é constituído daquilo que tu consegue fazer, das capacidades do organismo. Exato. Uma cadeira é, na verdade, em última análise, algo que tu pode sentar. Um degrau é algo que tu pode subir flexionando apenas as pernas. Exato. Não existe, e nesse sentido, as cores deveriam, claro, não serem compreendidas da mesma forma. O vermelho é algo que se distancia de uma certa outra superfície. Só também para lembrar da explicação que ele dá sobre a percepção visual, como ele acha que a percepção é no tempo, né? O que você percebe são determinadas invariantes num fluxo dos estímulos que você vai perceber. Então, você não tem uma percepção estanque de uma coisa aqui, outra aqui. Você tem a percepção ocorrendo e você percebe os determinados padrões de invariância entre esses estímulos. Okay? Então, e esses padrões refletem as suas necessidades e planos. Okay? Isso é, digamos, a psicologia ecológica ela é uma influência do enativismo, mas nem todos os enativistas deliberadamente defendem ou sustentam esse tipo de posição, mas hoje em dia eu acho que ela é bastante útil para esclarecer alguns problemas que os enativistas entraram. Eu acho que a Gibson geralmente é chamado para eliminar algumas confusões dessa discussão. Ok? Então, um pouco sobre a mente corporificada, certo? Aqui estou falando do enativismo, mas a mente corporificada é um parente próximo do enativismo, vamos dizer assim. O exemplo aqui é o exemplo do livro que o Gallagher dá, o Sean Gallagher, que é um dos autores importantes e tal. Ele vai dizer o seguinte: se eu toco e manipulo uma certa coisa, um livro, por exemplo, eu adquiro uma sensação de sua forma através das mudanças das propriedades espaciais de meus dedos. Então, se eu posso adquirir uma noção desse papel, sentindo aqui a pressão desse lado e tal. Eu posso facilmente alterar minha alteração entre a forma do livro e os contornos de meu dedo. Ou entre o próprio livro e os meus dedos segurando ele. Tanto meus dedos quanto o livro aparecem no campo perceptual. Estão no campo perceptual. A diferença é na atenção. Quando meu foco está sobre o livro, meus dedos permanecem na consciência periférica, digamos assim. Quando meus dedos são trazidos para o foco da minha atenção, o livro muda para o campo periférico. Parece correto dizer que tanto o corpo quanto o livro são percebidos e que isso é uma instância particular de uma condição mais geral, a saber que o corpo está sempre no campo periférico. Em outros momentos ele vai dizer que estar no campo periférico não é simplesmente estar à margem da minha consciência. É estar implícito ou é tácito na minha consciência. Okay? Então, o crucial no exemplo é que a mudança de atenção em relação ao corpo é o que torna ele um objeto. Quer dizer, quando eu mudo do livro para o dedo, do dedo para o livro, um ou outro vai se tornando um objeto para mim. Quando isso ocorre, é uma situação perceptiva de identificação e se estabelece uma posição espacial relativa. Quer dizer, quando eu vejo um como um objeto, nesse momento eu estabeleço uma capacidade, eu sou capaz de identificá-lo, no sentido de discriminar, distinguir de um outro, e estabeleço uma perspectiva espacial em relação a ele. Do contrário, sem a mudança de atenção, o corpo permanece periférico, ou marginal. Mas não é só isso, pois a tese de Gallagher é ainda mais forte. Novamente, o corpo é, ele vai dizer, atentamente recessivo e é experiencialmente transparente. Não está simplesmente à margem marginal, mas ele é
tácito no sentido que ele é transparente para mim enquanto eu estou realizando aquela atividade. Okay? Isso significa que ele fornece uma consciência que é tácita ou implícita nessa performance motora do corpo. Muito bem. Gallagher, ele não quer negar que eu tenha consciência da minha postura e dos meus membros, por exemplo, mas que eu tenha consciência deles como objetos. Ele não quer negar que eu não tenho consciência do meu corpo, mas que eu tenha consciência deles como objetos. Isso é uma distinção um pouco complexa, mas acho que vale a pena para analisar o exemplo da posse. O que ele vai dizer? Que a ausência experiencial do corpo é um meio necessário para qualquer ação, não como um instrumento que é conscientemente usado, mas como uma disponibilidade constantemente tomada por garantida. Eu constantemente tomo por garantida que quando eu estou agindo, eu não estou vendo o meu corpo como um objeto. Assim, enquanto ausentemente disponível, o corpo está lá, à nossa disposição, de modo geral e não possuído, e é uma condição necessária para qualquer alegação de posse, seja sempre um passo secundário e refletido. Quer dizer, somente quando eu vejo meu corpo de um ponto de vista externo, ou digamos, quando eu vejo ele no espelho, aí eu vejo como um objeto. O ponto é, eu vou dizer que eu tenho um corpo, que eu possuo uma mão, que eu possuo um pé ou uma perna, somente em segunda ordem. No primeiro momento, eu não percebo meus membros como objetos. Somente no segundo momento. Isso vai ficar mais claro ainda. O exemplo do Rubber Hand Illusion, que é o exemplo do caso da ilusão da mão de borracha. Não sei se você já deve ter visto. O sujeito participante está numa mesa, é colocada uma tampa aqui para ele não ver o seu braço biológico. Aí colocam uma toalha e uma mão de borracha, da qual ela tem visualmente contato. Okay? E o experimentador causa estímulos simultâneos, tanto na mão de borracha quanto na mão biológica, que não está no seu campo visual, que ela não tem contato visual. Os participantes, eles relatam, né, que eles relatam, por exemplo, que eles têm sensações táteis na mão de borracha. Eles sentem como se a mão de borracha fosse sua própria mão. Eles têm uma identificação de posse em relação à mão de borracha. Eles confundem a localização da sua mão com a mão de borracha. E eles reagem afetivamente. No final, o experimentador ele pega o martelo e dá uma martelada na mão de borracha e o sujeito fica assim, reage afetivamente. Ele grita, ele acha que está acertando a mão dele mesmo e alguns dizem que sentem dor. Okay? O que é crucial nesse exemplo? O que seria crucial nesse exemplo? Primeiro, o sujeito, o participante, ele tem que ficar numa determinada posição. Ele tem que ficar parado na mesa desse jeito. Se ele muda a posição, posição durante o experimento, isso vai oscilar, isso vai influenciar na experiência que ele vai relatar. Vejam mais ou menos onde eu quero chegar. Outra coisa, nem todos os participantes têm o mesmo nível de sugestionabilidade, digamos, de sugestão. Então, alguns não precisam nem da mão de borracha. Pode ser uma mão desenhada. Relatam ter a experiência. Alguns fecha os olhos e imagine que você tem uma mão. Dependendo do nível de sugestão, a pessoa tem uma determinada intensidade na experiência dela. Okay? Bem, qual seria a... Só voltando ao exemplo do Gallagher para entender o que significa uma alegação de posse de segunda ordem, ele vai distinguir 3 sentidos fenomenológicos de posse, ok? O primeiro é que o corpo é o tempo todo presente à minha consciência, ele é sempre meu. O segundo é que ele é ambíguo, ele oscila entre pré-consciente e consciente. E o terceiro é que, e é o que ele defende, e que o pessoal teóricos da mente corporificada defende, que ele sempre escapa consciente, ele é sempre ausentemente presente. Ausentemente presente, constantemente tomado por garantido, está sempre à nossa disposição e tal. Então, vocês vejam, o 2 tem um poder explicativo maior, porque inclui o 1 e 3. Okay? O 1 tem um poder explicativo, mas em certo sentido ele
Ele pode eliminar um dualismo, por exemplo. Certo? Aqui pode ser... Eu me identifico com o meu corpo. Uma tese de identidade aqui. Ele é sempre meu. Não quer dizer... Porque muitas vezes é argumentado o seguinte. Quando eu digo que, por exemplo, tem o exemplo da mão de borracha, mas tem alguns casos de desordem integrativa corpórea. Né? Por exemplo, tem um chamado somatoparafrenia. O que é isso? Sujeitos que alegam não ter experiência de posse em relação a algum dos seus membros. Esse braço não é meu. Esse braço pertence à minha mãe. Eu tenho um terceiro braço. Você está segurando esse objeto com a tua mão esquerda? Não, estou segurando com uma outra mão, mas não sei qual delas. Tem um cachorrinho que ataca a própria pata vem para comer a comida dele. É um bom exemplo. Se vocês, por exemplo, querem ter uma experiência de posse, coloca a mão embaixo da bunda, fica um tempinho, você vai sentir que ela é quase como um objeto estranho de vocês, certo? Então existem casos que é psiquiátricos mesmo, e gente, por exemplo, que diz que não enxerga o topo da própria cabeça, que como ela é incapaz de enxergar, ela acha que não tem, ela não tem o topo da cabeça, por exemplo. Então tem casos bastante bizarros sobre isso. Todos eles envolvem uma certa disfunção da capacidade integrativa do corpo. São desordens corporais, ok? O que esses casos mostram? Eles mostram que no fundo o dualismo está certo. Quer dizer, o sujeito e o seu corpo são coisas distintas. E a experiência que eu tenho do meu corpo é uma experiência de posse. Quer dizer, é algo que eu tenho, é algo que eu possuo. Mas quem possui o corpo? Certo? Eu possuo um corpo como eu possuo essa garrafa de água, meu celular. O corpo é um objeto como objeto, entre outros. Vejam que essas perguntas todas parecem pressupor um dualismo. Né? Como a gente poderia escapar do dualismo diante de casos como esse, por exemplo, de experiências de posse? Okay? Esses são alguns problemas que eu abordo na minha tese, eu não quero entrar exatamente neles, mas só para salientar para vocês como a experiência de posse pode convidar a aceitar ou não uma determinada tese de filosofia da mente, por exemplo. Okay? Da perspectiva da mente corporificada, posse só entra em jogo no segundo momento, só diante da reflexão, só quando acontece alguma coisa na minha experiência cotidiana em que eu vejo o meu membro, o meu corpo, de um ponto de vista distanciado. Então, o corpo como ausentemente presente, a ideia do corpo no mundo, quer dizer, o corpo que eu não o tomo como um objeto, como algo distante de mim. Essa seria a perspectiva da mente corporificada, certo? Ok. Como funcionaria isso no caso do modelo sanduíche? Recepção do estímulo, quer dizer, no caso da posse, certo? O sujeito experimentador causa estímulo lá na minha mão, eu processo esses estímulos no meu cérebro e eu reajo em relação a eles. Modelo sanduíche, no caso da posse do corpo. Okay? Mas aí a crítica nativista e da mente corporificada se dirigiria às condições do experimento, quer dizer, diria que o experimento é artificial, que o sujeito, quando vai naquele lugar, já há uma série de pressupostos, de crenças e informações que o sujeito adquire. Por exemplo, quando vocês vão no médico e aí o médico te convida a entrar na sala dele, você já imagina o que você vai ver lá? Ou você já imagina como você vai ter que lidar com o sujeito? Tem os médicos muito ruins, mas tem outros muito bons. Mas tem salas, em relação ao ambiente, em relação aos objetos na sala, você já pressupõe algumas coisas em função de certas experiências passadas que você teve. Então, o experimento ele tem essa artificialidade na medida em que ele envolve que você coloque a sua experiência cotidiana entre parênteses para ser experimentado. Segundo é o caráter passivo. Para o nativista não funciona, né? O sujeito ele tem que ficar naquela posição e os estudos mostram que dependendo da mudança vai haver interferência na experiência. Então quer dizer,
O nativista criticaria o experimento da mão de borracha porque ele é artificial, porque ele envolve uma compreensão do participante como meramente passivo, receptivo em relação à percepção, né? E poderia também fazer uma descrição do que é acontecendo em outros termos que não sejam esses da cognição sanduíche, certo? Da perspectiva de um corpo vivo, da mente corporificada, o corpo que eu sou não é o que eu tenho. Quer dizer, esse é o lema da fenomenologia, ou dos teóricos da mente corporificada. Não é o contrário. Peraí. Eu já vi escrito em algum lugar. O corpo que eu sou não é o que eu tenho. Não, é isso O mesmo. corpo que eu tenho não é o que eu sou. Não, é o contrário. Não, é isso mesmo. Tá. Ok? Rodrigo, qual é então tem uma diferença entre essa tese da mente corporificada e o nativismo? Tem. Qual é a diferença? A mente corporificada, ela entende que, por exemplo, o conteúdo da percepção, conteúdo da percepção... Tem uma diferença que eu acho que é sutil, Rogério, mas é difícil dar os detalhes, assim, eu teria que ver mais detalhado. Uma das coisas da minha tese é em relação ao problema da posse, por exemplo, tá? No caso da posse, como que o nativista responderia? Ele responderia, olha, depende do sujeito ser capaz de realizar certas habilidades, uma certa habilidade motora. Essa seria uma crítica nativista, tá? O teórico da mente corporificada, ele apelaria para essa instância, ele tem uma compreensão dessa instância fenomenológica, acho que mais metafísica, ou mais aguda nesse sentido. O teórico da mente corporificada, no limite, está disposto a abandonar o corpo. Entende? Não. Qual é que é exatamente a tese da mente corporificada? Que ele está dizendo que a mente é o corpo. Quer dizer isso? Não é que a mente é o corpo, é que... O corpo como um todo. É que assim... Como a tese da mente corporificada recebe influência da fenomenologia, então eu imagino que é mais ou menos por Merleau-Ponty, tá? Então, uma mente corporificada é um corpo vivo. O que significa ser um corpo vivo? Um corpo que está no mundo e que atua no mundo em relação ao ambiente, ok? Ele é distinto de um corpo objetivo. O corpo objetivo é aquele corpo que surge somente em segunda ordem, ok? Então, o teórico da mente corporificada faz essa distinção, tá? Então, a mente corporificada não é uma mente, assim, que está dentro de um corpo. É o corpo ele mesmo, mas em suas relações dinâmicas com o ambiente. E essas relações dinâmicas, dependendo do nível de performance, tendem a, digamos assim, eu não sei se isso é o mais correto, tá? Mas eu acho que seria mais ou menos por aí. Tendem a, no limite, recusar o corpo. É mais ou menos uma perspectiva, não sei se é budista, mas uma perspectiva no seguinte sentido. Quando você é um piloto de carro, ok? Aqui eu acho que a mente corporificada, no limite, se identificaria com drives, por exemplo. Tá? Você é um piloto de carro, você é perito nisso. O que é o teórico da mente corporificada? Na medida em que você é capaz de desempenhar com excelência as suas atividades, o teu corpo some dessas experiências. Você e o seu carro se tornam um só, nesse sentido. Porque o fluxo é tão intenso que você já não percebe você mesmo no corpo. Ou como... sei lá, jogador de futebol aos 45 do segundo tempo na final da Copa do Mundo. Aí diz, é só coração, amigo. É só... Não, você já nem sente mais nada, praticamente. Não sei se alguém já teve experiência de realizar um esporte e chegar no limite físico, assim. Chega né? Tive uma experiência, um tempo que fiz Kenjutsu, Aham. e aí, uma das coisas que ensinam trata a espada com uma parte do teu corpo.
Perfeito. Quando tu chega lá na batalha, na lutinha, né? Na treinamento, realmente. Tu não consegue distinguir Exato. de uma maneira exata. Mas veja, é um processo, né? No início você, opa, que negócio estranho. Como é que eu seguro isso? Né? Você pode até estudar, você pode ver filmes, você pode ver regras sobre isso. Conforme você vai lidando com o objeto, o teu corpo tende a desaparecer e o objeto deixa de ser algo diferente para ti. Acho que isso também seria um ponto em que a mente corporificada se identifica com a mente estendida também. Então, eu acho que seria mais ou menos por aí. Apelar para o corpo vivo, no limite, envolve negligenciar até esses aspectos sensório-motores. No caso do inativismo, não dá para abandonar o caráter da entidade física mesmo, da realização, da minha capacidade de pegar com a mão um tomate, ver, saber que ele é assim. E mesmo que eu tenha vários contatos com o tomate, eu não vou, meu corpo não vai desaparecer. No máximo eu vou estabelecer um repertório muito sofisticado, sei lá, de pegar o tomate com assim ou de outra forma, você entende? Eu acho que seria por aí, mas teria que pesquisar bastante, inclusive isso é tema da minha tese, né? Então, eu vou anotar aqui para... O teórico da mente corporificada não insiste muito na percepção visual, né? Não lembro muito assim de texto do Gallagher e de outros. Esse Gallagher é um heideggeriano? Ele é um fenomenólogo, assim, ele começou como uma espécie de Russelliano. Esse texto é de 86, esse texto anterior é de 86, esse aqui, e aqui ele é bastante merleau-pontiano, e com o tempo ele vai reforçando isso. Agora, em 2017, lançou um livro que chama Enactive Interventions, tal, que é um compilado assim, de todas as pesquisas que ele fez. Ele é o cara que está no vídeo que eu recomendei para vocês sobre Four Cognitions. Ele explica isso e tal. E ele trabalha junto com outros pesquisadores da ciência cognitiva mesmo. Tem um centro lá, que não lembro aonde, mas ele realmente entra no laboratório, faz as críticas dele em relação a alguns problemas e tal. Sean Gallagher, vou escrever aqui. Sean Gallagher. Tá, tô terminando, tá, gente? Que horas são agora? 6. Tá terminando aqui. Tá. Agora, o que são então Four Cognitions? Embodied Mind, ou Embodied Cognitions, que é a mente corporificada. Enactive Mind, ou Enactive Cognition, que é a teoria da... E Extended, que é a mente estendida. A mente estendida é uma tese do Clark e do Chalmers. Cada uma dessas aí é uma tese separada. É uma tese separada. As tese são todas perguntadas. São, exatamente. A mente estendida, o exemplo que o Chalmers dá o sujeito, ele precisa saber onde é o museu, mas ele já foi nesse museu, ele lembra onde é esse museu. Um outro sujeito tem Alzheimer e todas as informações que ele precisa, ele anota num caderninho. Então ele anota lá o endereço do museu no caderninho. Do ponto de vista funcionalista, o processo cognitivo entre um sujeito que lembra onde é o museu e o processo cognitivo de um sujeito que consulta o caderninho de onde está o museu é o mesmo. Então, a tese da mente estendida envolve o funcionalismo, nesse sentido que o processo cognitivo envolvido funciona da mesma forma. Eu tenho muitos problemas com isso aí. Eu acho essa tese mais assim, prosaica, mais fácil de aceitar. Eu não acho. Porque ela parece ser conciliável tanto com o dualismo quanto com o materialismo. Ela só diz assim, olha, o dualista, tu está dizendo que a mente é algo imaterial e o materialista é o cérebro. E aí o que eles estão dizendo assim, mas uma parte dos atributos mentais, uma parte dos nossos pensamentos são realizados fora dessa mente material e fora do cérebro. Por exemplo, uma parte das minhas memórias está aqui no caderno que eu estou anotando. Então a minha memória não está só no cérebro, ou sei lá onde, na mente material, uma parte da minha memória está aqui. Então, sim,
Isso aí pra mim, eu acho simplesmente uma complementação, pode ser vista, né? Como uma ela não exige uma mudança no conceito de mente. Então, eu acho que exige uma mudança no conceito de memória. Tá, mas eu, por exemplo, não é só memória, eu posso, por exemplo, fazer um cálculo, eu posso colocar uma de cabeça, né? Claro, Cérebro, na calculadora. Ou na calculadora. Eu acho que então, isso seria melhor. Eu acho que isso... Tem uma habilidade que é desempenhada a mesma operação. pela minha mente, a mesma operação mental que é desempenhada com auxílio desses eu acho que esse exemplo eu aceitaria mais facilmente. mas então, essa não me parece uma tese assim, muito radical. Ela parece uma tese que é fácil de aceitar, tanto por dualistas quanto por materialistas, porque ela não exige nenhuma mudança no conceito, nas características da mente, só uma extensão daquilo que já tem. Agora, as outras, eu acho que não. Essas outras duas primeiras, da mente corporificada, ativismo, não. Eu acho que tem uma mudança um pouco maior no conceito mesmo, do que a gente entende por mente, o que entende por percepção, por raciocínio. São diferentes. Um parente mais distante, assim mesmo, mas... acho que você quer dizer que isso aqui é mais... Não é mais trivial, mas é mais... É uma extensão, é uma extensão do que a gente já tem. Ou pelo menos do conceito, dos conceitos tradicionais, ela é compatível com os conceitos da tradição. O relativismo se propõe a ser uma mudança. Então, eu entendo essa proposta de mudança, mas aí a pergunta que fica, qual é a vantagem? O que a gente ganha com essa mudança? Essa eu acho que foi a objeção que o Fodor e o Christian fizeram. O noito está parecendo muito revolucionário, mas o que tem de novo aqui mesmo, né? E aí o desafio da Bruno e Bronson dizer, a gente ganha isso e aquilo. Tem que ver caso a caso. Teria que ver caso a caso, eu acho. Pelo menos no caso da percepção visual, eu acho que a análise tá ok, eu acho interessante, eu acho que faz sentido. Daí tem outras atividades cognitivas que daí daria para ver. Casos mais difíceis são atividades mais de ordem superior, né? Como é que tu tem uma teoria nativa da capacidade de fazer predições, ou uma teoria nativa da nossa capacidade de saber que dia que vai ser as eleições, ou coisa do tipo, fazer previsões nesse sentido, do raciocínio, do juízo, da imaginação. Então, processos cognitivos mais elaborados, de fazer, por exemplo, uma dedução transcendental. Se iludir. Se iludir. Isso aí é por tua conta. E aí, no fim, a situacionista, sei lá que se chama assim, tá? Que é embedded, que é baseado na interação, ok? A cognição não é apenas explicada pelas propriedades do organismo, mas pelas propriedades do ambiente também. Do organismo no ambiente. Okay? Então, focado nisso aí. Essa é a que eu menos estudei, mas tá aí, importante vocês saberem. Agora, para finalizar, a variedade do nativismo, tá, gente? Aqui são discussões mais contemporâneas, tem desenvolvido o enativismo autopoético, que fundamenta a cognição na biodinâmica de sistemas vivos. O que significa isso? Autopoética é autoprodução ou auto-organização, né? Há uma forte continuidade entre vida e mente. Por exemplo, a atividade de um bactério, quando visa uma porção de sacarose, por exemplo, quer dizer, os nativistas autopoéticos vão dizer que os organismos são capazes de produzir significado em função de serem organismos vivos que buscam sobrevivência ou alimentar sua vida. Isso é do Maturana, é uma tese do Maturana, entre outros também, ok? Então, quando há esse sense-make, que eles chamam, né, é quando o ambiente se torna adequado para a composição química de uma bactéria em virtude das dinâmicas de sua corporificação. Então, a bactéria está ali no ambiente e, de repente, algumas propriedades do ambiente começam a, digamos assim, fazer sentido para a bactéria em função da sobrevivência dessa bactéria. Então, há um metabolismo, para usar o termo do Marx, metabolismo do organismo com o ambiente aqui, certo? O sensório motor, a gente viu,
o principal, uma das coisas importantes sobre o nativismo é que, em geral, ou pelo menos no Noe, em alguns livros, o nativismo é uma tese sobre o caráter da experiência perceptual, e a Jéssica está distinguindo isso, e não sobre uma concepção de mente. Okay? Muitos autores insistem nisso, que o nativismo, a princípio, é uma tese restrita sobre a percepção, sobre o caráter da experiência, e não oferece uma concepção de mente ou de self. Okay? Eu acho interessante fazer essa distinção. Sim, mas o Noe parece mais... Em alguns momentos, sim. Aquele livro, Alter Herz, pelo menos, ele é generalizado. É, mais generalizado. Ele quer falar, por exemplo, do raciocínio. Exatamente. Da diferença da experiência subjetiva, que não é a imaginação. Exatamente. Depois ele diz que o pensamento é um tipo de percepção e a percepção é um tipo de pensamento. Então, na verdade, isso é uma continuidade. O Gibson também vai longe nesse. Acho que o Gibson compraria esse tipo de coisa. Né? Ele fala do self, de percepção de si, percepção do ambiente são codependentes. Um exemplo pro nativismo é que o exemplo do prato que ele dá, né? A forma circular do prato é percebida em virtude de uma compreensão implícita do modo pelo qual sua aparência elíptica muda conforme o percebedor se move ao redor dele. Então, o que é um know-how sensório-motor, certo? Que é implícito e prático, como eu disse, e não explícito ou proposicional, certo? E o nativismo radical, não sei muito, o texto do Giovanni que eu indiquei vai falar sobre isso, Sim. Que é basicamente uma tese antirrepresentacionalista, critica o nativismo sensório-motor, porque rejeita que as contingências sensório-motoras devam ser conhecidas ou compreendidas. O Noe diz, essas contingências, esses padrões sensório-motores devem ser conhecidos. O nativismo radical não quer saber de conhecimento, de representação, ele exclui. E contra o autopoético radical, diz que o nativismo autopoético não consegue oferecer uma teoria naturalizada do conteúdo intencional. Conseguiria, talvez, oferecer uma teoria do aprendizado dos organismos, aprendizado prático, né, ou biológico, mas em relação a alguns problemas conceituais não teriam. Então, para finalizar, para os nativistas radicais, a história evolutiva das capacidades adaptativas de um organismo pode explicar a relação teleológica entre o organismo e o ambiente. Eles admitem que a história evolutiva pode explicar a relação de directness do organismo em relação ao ambiente. Mas, na vida cognitiva de humanos maduros, capacidade de julgar e raciocinar se devem a práticas sociais, nas quais a linguagem é condicionada por aspectos normativos. Então, de acordo com o nativismo radical, pode explicar atividades cognitivas de ordem mais inferior, tipo comer, correr, andar, né, pela história evolutiva. Mas teria dificuldades para explicar atividades cognitivas de ordem superiores através disso, porque nessas atividades de ordem superiores são condicionadas por práticas sociais, por sua vez são condicionadas por normas. Okay? Então, o nativismo radical teria, e normas no sentido talvez não representacionalista, aí eles estariam vulneráveis a esse tipo de crítica, mas aí é outro assunto. Certo? Então é isso. Então, vamos agradecer.